Oi, tudo bem? Sou a professora Ana Cláudia Santana, tenho o prazer de você estar aqui no meu canal e hoje nós vamos falar de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que você vai encontrar no informativo 976, onde eu pego dois temas sobre o Covid-19. É o Covid-19 e a questão do transporte e o Covid-19 e a questão de informações pessoais. Vamos falar hoje sobre as duas matérias. Não esqueçam que é importante você se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e sempre deixar o like. Isso é muito necessário para a manutenção do nosso canal no YouTube. Lembrando que o nosso canal busca sempre para você uma informação clara, objetiva e dinâmica. Beleza? Bom, dito isso, nós vamos começar a análise das ADINs que eu acabei de citar, vou falar o número delas. O material você encontra no Telegram e está lá o material das duas ADINs que eu vou falar para você fazer leitura completa. Óbvio que eu não vou dar aquela aula extremamente jurídica, mas fiz algumas anotações aqui do lado, vou acompanhando com as minhas anotações, que eu separo aquilo que eu acho que é mais importante eu citar para vocês. E eu queria também falar que esses vídeos temporários que a gente sempre vai gravar, nós vamos aqui dar foco aos informativos do Supremo Tribunal Federal. Claro, sempre um vídeo bem elaborado e um vídeo prático para nós entendermos cada momento que nós estamos vivendo, haja vista que hoje o país e o mundo vivem uma nova situação e eu estou falando de uma nova situação jurídica. Perfeito? Bom, dito isso, lembre sempre que é um prazer você estar aqui no canal, tá? Lembre, eu amo vocês e conto também com a contribuição de vocês nos comentários, porque é muito importante pra gente, tá? Perfeito. Dito isso, a primeira ADIN que nós vamos comentar é a ADIN 6343 de 2020, em cima da Lei 13.999 de 2020, que é a lei que estabelece as regras da calamidade pública. Então, o número da ADIN é ADI 6343 de 2020, em cima da lei 13.979 de 2020, o artigo 3º, inciso 6, a linha B, e parágrafo 6 e 7 da mesma lei. Bom, o que a lei prevê? A lei prevê que para o município e o estado estabelecer regra, óbvio, regras intermunicipais ou regras de transporte para o próprio município, ele teria que seguir a autorização ou a conduta determinada pela União. Então, se você lê a lei, e eu estou tentando trazer a lei à vida jurídica, ele determina que estados e municípios só poderiam estabelecer políticas de transporte nesse sentido se houvesse autorização ou um caminho ou uma direção da União. Esse é o objetivo da Lei 13.979 de 2020, no artigo 3º, inciso 6b, combinado com o parágrafo 6º e 7º. E entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade prevista no artigo 102.1a e no artigo 1º da Lei 9868 de 99. Na Lei 9868 de 99. Ok, prof. E daí? E daí que questionaram que municípios e estados, nas suas competências, desde que para atender o estado de calamidade pública na questão da saúde, eles teriam, sim, competências para estabelecer regras para o transporte, sempre focando na questão da saúde. Por exemplo, um comboio que leva remédios. Enfim, tudo aquilo que existe para atender às necessidades da saúde, para o enfrentamento da Covid pelos municípios e estados, ok? Beleza. Bom, então aqui tem um comentário que eu acho que é bem legal. A Lei 13.969, ela examina a necessidade da autorização ou a observância do ente federal para estipular esse tipo de política pública. Então, daria então à União o poder de regulamentar regras
para o transporte intermunicipal e interestadual de forma concentrada, tirando as ações governamentais dos estados e municípios. E nós sabemos que o artigo 18 da Constituição Federal, ele diz que os entes federativos eles têm autonomia. E se eles têm autonomia, essa autonomia tem que ser respeitada. Perfeito. Bom, na ADI, o STF deu a seguinte decisão. E para destacar, eu vou fazer a leitura do parágrafo 1º do material de vocês em cima da decisão, tá? Da ADIM. Ele diz: o plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, a ADIM tem a sua liminar no artigo 10 e 11 da Lei 9868 de 99, concedeu parcialmente cautelar em ADIM para, e aí ele vai direto para a análise da lei. Suspender parcialmente, sem redução de texto. Toda vez que o Supremo interpreta a Constituição, ele pode interpretar com ou sem redução de texto, conforme artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, onde ele mantém a literalidade da lei, mas interpreta como a lei será aplicada. Mantém a literalidade da lei, mas interpreta como a lei será aplicada. É uma técnica de interpretação onde o Supremo está aplicando o princípio da interpretação conforme a Constituição. Então, ele diz: suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no artigo 3º, inciso 6b, parágrafos 6 e 7, inciso 2 da Lei 13.979, de 2020, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou de observância ao ente federal. Até aqui, o que ele está dizendo? Que estados e municípios, para decidir em relação a uma política relativa ao transporte necessário à Covid, ele não deve observar a necessidade da autorização do município, a necessidade da autorização da União ou da observância da União. Ou seja, ele está respeitando a legitimidade do artigo 18 da Constituição Federal, que dá a estados e municípios autonomia. E veja, o artigo 24, inciso 12 da Constituição, defende saúde pública. E esse transporte não é um transporte, gente, de qualquer coisa. Entenda que o Supremo, ao julgar essa DIN, está olhando para o transporte, para equipamentos e insumos necessários para a Covid. Então, é uma aula diferente de quando eu, por exemplo, digo que transporte está no artigo 22, inciso 11, e é matéria privativa da União indelegável. Isso é verdade. Mas isso é uma aula num tempo comum, num tempo em que a gente não tem calamidade pública. São aulas diferentes, doutores. Quando eu dou aula e digo, por exemplo, olha, gente, o caminhão fez greve. Quem é que pode regulamentar a lei para caminhão? Artigo 22.11, matéria privativa da União indelegável. A gente viveu o tempo de greve do caminhão no país, onde o caminhoneiro fez greve e o acordo foi com o governo federal sobre a política de diesel e outras coisas que eles tiveram que decidir. Então, professor, o que a senhora está dizendo é o seguinte: transporte numa situação normal, sem calamidade, é matéria privativa da União indelegável. Sim, mas a decisão do Supremo sobre o transporte intermunicipal e interestadual, ela está dentro de um tempo novo. É aí que entra o bom senso do aluno. São decisões diferenciadas. Aliás, o tempo da Covid tem levantado o direito constitucional como nunca, numa discussão mais ampla, mais aberta e mais aquecida. E percebam que o que ele está falando aqui, nessa decisão, e o que está sendo discutido nessa DIN, é o transporte de insumos e equipamentos para o enfrentamento das políticas públicas da pandemia. Ponto. Então, professora, primeira coisa, não é qualquer transporte. Exatamente. Você que estuda para magistratura, estuda para delegado, estuda para analista, precisa ter visão de águia, situações diferentes. Perfeito? Ok. Então, o que ele está dizendo aqui, para esse transporte, não é necessário que a União dê
autorização, ou que a União dê uma direção, digamos assim. Aí isso está suspenso. A liminar suspendeu a necessidade da autorização. Aí ele diz que ele conferiu interpretação conforme aos referidos dispositivos, no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada. Ou seja, ele vai abrir, sim, para estados e municípios terem a possibilidade de regulamentar dentro da sua competência, vírgula. Porém, contudo, entretanto, tem que ter fundamentação técnica. Não vai sentar e vai falar, eu vou fazer uma lei aqui de transporte. Não. Por que eu estou regulamentando daquela forma? Então, observem como a decisão do Supremo busca fundamentação jurídica para a manutenção da segurança jurídica da própria Constituição. Perfeito. Devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa. Nós sabemos que hoje União, estados e municípios e também o Distrito Federal, eles estabelecem por decreto o que é atividade essencial e o STF vem tomando decisão a favor desses decretos, sempre que esses decretos, eles no seu conteúdo estão preservando a saúde pública, lembrando que atrás da saúde pública está quem? A vida. Saúde pública, artigo 24, inciso 12 da Constituição, vida, artigo 5º. O bem tutelado mais importante da Constituição. Aí ele diz, vírgula. Outra coisa, então a regulamentação de atividade essencial é por decreto, não é por lei ordinária ou lei complementar. Por que a senhora está dizendo isso? Porque a Lei 13.979, ela abre ao Poder Executivo o poder de regulamentar a atividade essencial por decreto. Então, eu penso em questões futuras de concurso. Professora, mas é uma situação temporária, sim? Mas o concurso é para tirar você dele, não é para botar você nele. O cara que faz prova de concurso é doente. Ele pensa, o que eu posso perguntar que eu vou derrubar o cara? Então, decore que atividade essencial é por decreto, não é por lei ordinária ou lei complementar. Eu tô falando, gente, com concurseiro oficial. Não adianta ler informativo e não entender a vida dele. Eu penso como professora, mas eu penso como, e se eu fizesse a prova? Eu faria, porque eu tenho que botar para fora. Ou você acha que o cara me paga para eu botar você para dentro? Ele diz, olha, eu quero questão fácil, média e difícil. E isso é uma questão difícil, para quem não sabe norma, assim, com grande extensão, né? Ok, beleza. Aí ele diz que vai ser regulamentado por decreto, vírgula, tô lendo ainda. Sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. Gente, vamos combinar que realmente, se toda vez que a União tivesse que dar autorização para estados e municípios regulamentarem regras de transporte, de insumos e equipamentos relativos à Covid-19, o número de mortos seria muito maior. A agilidade, a celeridade nesse momento salva vidas. Então vamos pegar como exemplo o Rio de Janeiro. Nós compramos respiradores em setembro de 2019, até hoje não havia chegado no Rio. E não ia chegar. Aí a prefeitura, através de uma forma de negociação, contratou uma empresa de aviação. Ela foi lá buscar os respiradores já estão no Rio, salvando vidas. Se o município precisasse de autorização para transporte de insumos e equipamentos, vidas não estariam mais aqui. Vidas estas que hoje estão usando esses respiradores. Então eu quero mostrar que informativo é importante não para decorar, não para achar que sabe muito, mas para entender que atrás dele tem uma vida, tem um valor, tem um bem tutelado protegido. O direito constitucional é amparado pelo princípio da supremacia pelos bens que ele tutela. Entenda isso. Ok.
A professora fala rápido demais. Mas, como a professora disse, a observância que a gente faz é que a União, ela teria o monopólio dessa decisão e com a suspensão desse artigo, parágrafos e incisos, a liminar veio, suspendeu essa eficácia, então hoje estados e municípios podem tomar as suas decisões. De qualquer jeito? Não. De forma fundamentada, em prol da saúde pública. Então, o STF diz, e vocês vão ler, que a União, ela pode, por exemplo, regulamentar transporte intermunicipal de forma geral. Como assim? Por exemplo, ela vai fechar algumas vias para que vários caminhões passem levando remédios para o atendimento naquele município. Mas é uma situação temporária. Então, a União teria esse poder. Haja vista que, inclusive, atende o bem maior que é a vida. Haja vista que está levando remédio. Então, beleza. Então, professora, isso não tira da União exatamente o poder de legislar transporte intermunicipal e interestadual de forma geral. Mas isso não pode mitigar o poder dos estados e municípios de regulamentarem a matéria. Porque só estados e municípios também conhecem o quê? As suas necessidades. Necessidades essas que precisam ser atendidas. Lembrando que a forma fundamentada dessas decisões vem para atender o enfrentamento da Covid. Insumos e equipamentos para a Covid. O STF, ele foi muito contundente em dizer que não caberia, por exemplo, os estados e os municípios não poderiam fechar as fronteiras. Então, quando um estado e um município fecha a fronteira, o STF diz que eles estão além da sua competência. Porque isso reflete no Pacto Federativo e prejudica o funcionamento do Pacto Federativo como um todo. Então, quando o STF diz, olha, estados e municípios, vocês podem regulamentar transporte, mas vocês não podem fechar fronteiras, é porque quando ele fecha a fronteira, ele pode prejudicar vidas. Então, o STF já bateu o martelo que fechamento de fronteira, quando o prefeito diz, olha, no meu município ninguém entra e ninguém sai, tecnicamente, esse fechamento de fronteira é inconstitucional. Usurpa a sua competência em legislar. Agora, ele pode tomar decisões que reflitam no seu município para atender a política pública. É necessário, segundo o Supremo, que União, estados e municípios tenham uma cooperação para combater a pandemia. E quando eles usarem as medidas restritivas mais graves, então, por exemplo, quando ele limita a locomoção de bens, a locomoção de serviços, ou quando ele limita até a locomoção de pessoas. Então, quando ele limita bens, serviços e pessoas, entenda isso. São medidas restritivas mais graves. Haja vista que o artigo 5º nos dá direito de ir e vir, então estou usando a proporcionalidade do interesse hoje dentro da calamidade pública para um tempo normal. Óbvio que num tempo normal a gente vai à praia, a gente vai ao shopping, vamos falar como povo, para vocês entenderem. Mas nós não estamos vivendo um tempo normal. Nós estamos vivendo hoje a necessidade de um isolamento. E esse isolamento não é no Brasil, é no mundo. Então, óbvio, muita gente me liga e me pergunta, professora, mas não mitiga os direitos fundamentais? Mas é necessário mitigar, diminuir os direitos fundamentais. Todos nós temos direitos de ir e vir? Claro que temos. Todos nós temos direito de ir à praia, ir ao shopping, aonde eu quiser? Sim. Mas se você hoje abre tudo, você aumenta a possibilidade do número de mortos no Brasil. Claramente falando. Então agora eu tenho o quê? Uma ponderação de interesses. Desse lado eu tenho a necessidade de mitigar o direito de ir e vir, e do outro lado eu tenho que decidir sobre política de saúde pública para proteger a vida, e por isso eu preciso mitigar o direito de ir e vir. Óbvio
que usando proporcionalidade prevalece a saúde pública, atrás a vida, para no futuro você ter direito de ir e vir. Então tem gente que eu dou essa aula e muitos me perguntam, mas a senhora não entende? Gente, claro que eu entendo que isso mitiga, diminui direito fundamental, mas é necessário, gente. Isso é proporcionalidade ou razoabilidade. São momentos diferentes. Então, para as medidas restritivas mais graves serem aplicadas, tem que ter critérios científicos, e esses critérios científicos, segundo a decisão do STF, devem seguir a questão disposta sobre o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, que também é definido na Constituição, segue a regra da descentralização. Então, se ele segue a regra da descentralização, e o SUS é o que faz o atendimento na saúde, e aí eu não vou entrar nos detalhes, mas eu quero que vocês tenham um raciocínio lógico. Se eu estou descentralizando, eu tenho que dar o poder aos estados e aos municípios na saúde pública, envolvendo a saúde pública, de regulamentar transporte, sim, porque remédio, comida para os hospitais, insumos para os hospitais, material, EPI, que é o material de proteção, chega através de um transporte. Entenda isso. Então, se o SUS ele segue o princípio na prestação de serviço pela descentralização, ele então tem que dar a estados e municípios, diz o Supremo, esse poder deles regulamentarem essas regras, para que a saúde seja mantida. Então, eles devem ser amparados, as decisões sobre transporte por estados e municípios devem ser amparadas por evidências científicas e nas recomendações da OMS. Eles podem adotar medidas de isolamento, exumação, necropsia e manejo de cadáveres. Então, segundo a STF, além do transporte de insumos e equipamentos, seguindo as regras da OMS, eles também podem resolver sobre questões de isolamento, exumação, necropsia e manejo de cadáveres. Lembrando que na questão do atendimento ao SUS e dando vida à aula, às vezes a pessoa é atendida em um município que não tem condições. O que ocorre hoje? Essa pessoa, gente, é transferida para outro município e a família sequer é avisada. E quando a pessoa vai para outro município e ela é atendida, ela morre em outro município. E muitas vezes essa família não tem condições, gente, de trazer o corpo de volta. Então, você vê, o transporte de cadáver, né? Professora, isso é um exemplo verdadeiro. Hoje tem gente discutindo esse tipo de legislação. Quem vai custear esse transporte? Professora, eu não tinha pensado nisso, é o que eu falei para vocês. Não adianta ser um boneco decorador de informativo. Eu conheço um montão. Mas na hora de que o cara pega um caso concreto para resolver, pensa comigo, por que o cara não é engajado? Porque ele decora, ele não aplica. O que nós estamos fazendo nesta aula? Dando aplicabilidade ao informativo, né? Beleza. Então, fica aí para resumir o número da ADIM 6343 de 2020. Ela trata sobre transporte intermunicipal e interestadual, onde o Supremo Tribunal Federal dispensou a necessidade da autorização da União. Ou seja, dispensou o monopólio aprovado pela Lei 13.979 em cautelar de ADIM. Em cautelar, não foi decidido o mérito, mas acho importante essa decisão. Também acho importante refletir, para fechar esse ponto, que quando ele fundamenta na recomendação técnica e fundamentada pelo respectivo órgão de vigilância sanitária. Ou seja, quando o ente federativo regulamenta esse transporte, ele tem que ter um parecer técnico da Organização Mundial de Saúde ou de autoridade sanitária competente na matéria. Então, acho importante destacar isso para refletir e fechar esse ponto. E ele diz, muito engraçado essa parte da decisão, que o Estado e o município não pode decretar qualquer coisa nesse sentido apenas por necessidade e
oportunidade face às regras do direito administrativo. Ou seja, ele não pode dizer assim, olha, eu tenho essa necessidade porque é a coisa certa que eu devo fazer agora. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode tomar uma decisão usando do seu poder de regulamentar, dessa autoexecutoriedade que o Estado tem. Entenda isso, o STF faz questão de dizer a estados e municípios, se vocês querem regulamentar, peguem um parecer técnico. Não basta dizer que é oportuno, não basta dizer que é necessário. Tem que ter um parecer técnico. Então, a decisão para mitigar, para diminuir a locomoção de pessoas, bens e serviços para o atendimento da Covid deve ser fundamentada, haja vista que reflete nos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, que são considerados cláusulas pétreas. Bom, vamos à análise da segunda DIN, que é a 6359 de 2020, e ela discute a medida provisória 954 de 2020. Novamente, é a concessão de uma liminar. E aqui nós vamos falar de empresas de telefonia e compartilhamento de informações com o IBGE. Lembrando que o material sempre está no Telegram. Então, eu tenho sempre o material que eu estou falando sobre o informativo e eu trago para você, na aula, a decisão do Supremo em sua extensão. O parágrafo 1º da decisão, e aqui eu quero explorar bastante, diz: o plenário, por maioria, referendou medida cautelar em ADIM para suspender a eficácia da medida provisória 954 de 2020, que dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de serviço telefônico fixo comutado, STFC, entre parênteses, e do serviço móvel pessoal, SMP, entre parênteses, com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, entre parênteses, IBGE. Ou seja, resumindo, empresas de telefone, de alguma forma, dando dados para o IBGE, para traduzir. Beleza. Que dados? Nós vamos ver juntos. Aí ele diz: para fins de suporte, a produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O tribunal esclareceu que as condições em que se dá a manipulação de dados pessoais digitalizados por agentes públicos ou privados consiste em um dos maiores desafios contemporâneos do direito à privacidade. Ok. Então, a medida provisória 954 de 2020 chegou ao Supremo Tribunal Federal através de uma ADI, que é a ADI 6359. E na liminar, o Supremo Tribunal Federal, artigo 10 e 11 da Lei 9868 de 99, suspendeu a eficácia da possibilidade das empresas de telefone passar a informação para o IBGE, para ele construir estatísticas. Entenda isso. Então, o que foi suspenso na medida provisória? Foi suspenso por liminar o poder que está escrito na medida provisória. Olha, vocês devem passar a informação. Agora não devem mais porque o Supremo suspendeu. Primeira coisa, para eu ler o informativo eu preciso entender, senão não adianta continuar lendo. E o segundo parágrafo, muito relevante, ele diz que é importante observar que a privacidade é o bem tutelado hoje mais atingido. E onde está a privacidade? A privacidade é direito fundamental do artigo 5º, inciso 10, que diz que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são direitos tutelados e protegidos e, quando feridos, existe a reparação por dano moral e dano material. Então, o 5º 10 é feito para proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Então, quando ele diz que a privacidade é atingida, é essa privacidade do 5º 10. Quando a empresa de telefone repassa as suas informações, os seus dados, você não deu autorização, mas alguém está recebendo as suas informações. Ok, o texto continua.
A Constituição Federal confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, ao qualificá-las como invioláveis enquanto direitos fundamentais da personalidade, assegurando indenização pelo dano material ou moral. Artigo 5º 10. O assim chamado direito à privacidade e os seus consectários direitos à intimidade, à honra, à imagem, emanam do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas manifestações. Então, primeiro artigo ferido é o artigo 5º, inciso 10. Ok, aí ele diz o seguinte, a fim de instrumentalizar tais direitos, a Constituição Federal prevê no artigo 5º 12, o 5º 12 é para você decorar a inviolabilidade do sigilo. De quê? Todos nós sabemos que qualquer espécie de interceptação de dados, sejam dados constituídos numa conversa telefônica, dados constituídos numa carta, dados constituídos no WhatsApp, nós sabemos que tudo isso só pode ser quebrado com ordem do juiz, 5º 12. O 5º 12 é amparado pelo princípio da reserva do judiciário. Ok, vai quebrar o sigilo? Vou quebrar o sigilo, mas tem que ter autorização do Poder Judiciário, princípio da reserva do judiciário, todos nós sabemos disso. Então, veja, primeiro ele diz da intimidade da vida privada amparada no 5º 10. Logo depois ele diz, para quebrar dados tem que ter autorização judicial. E o 5º 12 revela que finalidade definida, fundamentação muito bem dada, porque quando você quebra, quando você faz uma interceptação, você atinge a vida privada e a intimidade de alguém. Então, de certa forma, a medida provisória 954 de 2020, ao regulamentar que as empresas de telefone passariam para o IBGE, ainda que em momento de Covid, as nossas informações pessoais, isto estaria quebrando ou isto estaria atingindo o quê? Os direitos fundamentais do 5º inciso 10 e do 5º 12, porque está dispensando a ordem do juiz de forma fundamentada. 5º 10 e 5º 12. Beleza. E ele diz isso. A fim de instrumentalizar tais direitos, a Constituição prevê no artigo 5º 12 a inviolabilidade do sigilo da correspondência, comunicações telegráficas, dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. E ele dá exatamente a finalidade de como usar isso. Lembrando que eu já tinha dito que a medida provisória 954 de 2020 diz que os nossos dados serão repassados para formar estatísticas da Covid. Beleza. O que ocorre? Ocorre que o artigo 2º da medida provisória 954 de 2020, quando impõe às empresas esse dever, ela diz que tem que passar a relação dos nomes, números de telefone, endereços de seus consumidores, de pessoas físicas e jurídicas. Ok, veja. Ou seja, ele vai pegar todos os seus dados e dar para alguém. Gente, a gente vive num país que as pessoas vendem listas com endereços, nomes, telefones e contatos. Então eu quero que vocês pensem, e é como eu sempre digo, quando eu analiso uma ADI, uma ADI, eu tenho que pensar na vida que eu tenho atrás daquilo. Se a medida provisória está dizendo, serão quebrados dados sem ordem do juiz, dados ao IBGE para ele formar estatísticas, isso tem que ter muita segurança, muita necessidade, porque são direitos fundamentais relevantes. A senhora tem razão, professora. Aí, ele diz, o colegiado observou que o único dispositivo da medida provisória 954 de 2020 a dispor sobre a finalidade e o modo de utilização de dados objeto da norma é o parágrafo 1º do artigo 2º. Então, o parágrafo 1º do artigo 2º da medida provisória 954 de 2020 define a finalidade das informações. E ele diz, e esse limita-se a enunciar
que os dados em questão serão utilizados exclusivamente pelo IBGE para a produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial, portanto, remotamente, no âmbito de pesquisas domiciliares. Ou seja, seriam para formar estatísticas através de pesquisas domiciliares em caráter não presencial. Não delimita o objeto da estatística, ou seja, a estatística ela não tem dados técnicos, é isso que ele está dizendo. Não delimita o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, ou seja, olha só, o IBGE vai poder receber as informações, beleza? Como essa pesquisa será feita? Qual a metodologia utilizada? Como ela é direcionada? O texto da medida provisória é aberto. Em outra língua mais clara, é o que o Supremo Tribunal Federal está falando. Existe uma amplitude que gera brecha no texto. Ele diz: não delimita o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, tampouco sua amplitude. Igualmente, não esclarece a necessidade de disponibilização dos dados, nem como serão efetivamente utilizados. Ou seja, por que entraram com a liminar? Pela amplitude do texto. Primeiro, o 5º 10 diz que todos nós temos direito à intimidade, vida privada, honra e imagem. O 5º 12, se existe quebra de dados, tem que ser com ordem judicial, disposta em lei, com a finalidade específica. Tudo isso está sendo quebrado numa medida provisória. O que diz o artigo 62 da Constituição? Medida provisória, ele é feito em matéria relevante e urgente. E aqui eu aproveito para me manifestar sobre muitas aulas. Essa medida provisória, ela recebeu essa ADI antes de ser votada. Ou seja, ela está caminhando e ela recebeu a ADI. Então, a medida provisória, enquanto ela está sendo votada, concurseiro, o que o parlamentar ou o que os legitimados do artigo 103 podem propor em cima de uma medida provisória. Em cima de uma medida provisória, doutores, eu posso propor duas coisas. Que duas coisas? Primeiro, se a questão do concurso me leva a ter o seguinte raciocínio: o parlamentar deseja parar a votação de uma medida provisória por entender que ela é relevante, mas não é urgente. O artigo 62 determina que a medida provisória só pode ser feita em matéria relevante e urgente. E se o parlamentar pretende parar a votação, suspender a votação, esta é a palavra-chave do concurso público. Se a banca diz, determinado parlamentar deseja parar, suspender a votação de uma medida provisória, qual a peça cabível? Mandado de segurança. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança é cabível e isso defende interesse de minoria, por entender que não estão presentes os requisitos que são exigidos na Constituição. Mas eu também descubro que se a medida provisória foi produzida e de cara um legitimado do 103, um partido político, uma confederação, o próprio presidente da República, né? O Conselho Federal da OAB, logo depois de editada a medida provisória, o presidente da República seria uma incoerência. Mas nesse país tudo é possível, né? Porque ele pode editar outra medida provisória, para quem não sabe, revogando a anterior. Então tem uma medida provisória. Aí ele errou, ele edita outra medida provisória revogando a anterior. Então, ele sempre usa essa tática. Mas os legitimados do artigo 103, eles podem propor uma ADI em cima de uma medida provisória para questionar a inconstitucionalidade. Então, nós estamos vendo que em cima da medida provisória 954 de 2020, que quebra dados, que invade a intimidade e a vida privada, foi concedida uma liminar. E atualmente, esse artigo da medida provisória que possibilita que a empresa passe a informação para o IBGE, hoje este artigo está com a sua eficácia suspensa. Ok.
Lembrando que a lei não é clara e muito bem fundamentada ao descrever a necessidade dessa informação. E aí, o STF, de forma muito inteligente, diz o seguinte, que essas informações estão no artigo 5º, inciso 10 e 12, e diz que os direitos da personalidade, o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa foram positivados no artigo 2º, inciso 1 e 2, da Lei 13.709 de 2018. A Lei 13.709 de 2018, ela só vai ter eficácia no Brasil a partir de agosto de 2020. Então, a lei foi aprovada quando? 2018. Lei 13.709 de 2018. Qual a ementa, o tema da lei? O tema da lei é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, anote no seu caderno, 13.709 de 2018. Essa lei ainda não tem eficácia no Brasil, mas essa lei ela dá as condições para a privacidade, para a intimidade ser invadida. E o STF, nessa decisão, diz que apesar dessa lei não ter eficácia, essa lei determina que para uma informação ser concedida, é necessário que você comprove a necessidade da informação, a adequação, ou seja, por que essa informação é necessária, ela é adequada para quê, ela se aplica em quê, e que haja nessa necessidade uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Eu faço questão de ler essa parte da decisão para vocês. O artigo 1º, parágrafo único da medida provisória, apenas dispõe que o ato normativo terá aplicação durante a Covid-19. Ainda que se possa associar por interferência que a estatística a ser produzida tenha relação com a pandemia invocada como justificativa da edição da medida provisória, tal ilação não se extrai do seu texto. Ou seja, você não consegue extrair do texto realmente a necessidade da informação. Aí ele diz, assim, não emerge da medida provisória, nos termos em que posta, interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais dos usuários dos serviços da telefonia, consideradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida. É uma medida grave, séria, porque vai invadir tua intimidade e vida privada. Sabe-se lá onde essa lista vai parar. Se vai parar em partido político para eleição, se vai parar para gerar dados falsos. A gente não sabe, gente. Sabe lá onde essa informação vai ser utilizada, e essa é a preocupação do STF. A fundamentação da medida provisória não é sustentável. Portanto, hoje ela está suspensa por falta de necessidade clara, adequação clara e razoabilidade na concessão da informação. E ele diz, ao não prever exigência alguma quanto a mecanismos e procedimentos para assegurar o sigilo, a rigidez e, quando caso, o anonimato dos dados compartilhados, a medida provisória não satisfaz as exigências que exigem o texto constitucional na efetiva proteção dos direitos fundamentais. E eu acho que essa é a pior parte, porque aí a gente analisa o 5º 12. Pensa comigo. O 5º 12 diz que para a concessão, para a quebra de dados, resumindo, que a gente já falou, para a quebra de dados é necessária uma ordem do juiz, princípio da reserva do judiciário, regulamentado por lei com a finalidade específica. Se você ler a medida provisória 954 de 2020, ele diz, quanto ao sigilo da informação, que a precaução será a seguinte. Ele diz que ela veda ao IBGE compartilhar os dados disponibilizados com outros entes públicos ou privados, vírgula. Porém, a medida provisória, ela não garante que haverá vazamentos acidentais ou utilização indevida de dados. Então, veja
que ela só diz, em seu contexto, que ato do presidente vai permitir o compartilhamento das informações. Então, eu permitir que informações pessoais possam ser compartilhadas pelo ato do presidente é como se eu estivesse falando assim, olha, ele entendendo que é oportuno e necessário, ele vai poder assinar um ato compartilhando as suas informações. Então, eu estou dando ao presidente o direito de decidir por oportunidade e necessidade o compartilhamento de informações pessoais. Informações pessoais são cláusulas pétreas, artigo 5º 10. Eu estou quebrando o sigilo sem uma fundamentação lógica que traz segurança jurídica. Então, perceba que eu não posso dar a um administrador o direito de quebrar sigilo de dado pessoal por oportunidade e necessidade. É cláusula pétrea. E aí entra outra aula. Medida provisória pode regulamentar cláusula pétrea? Pode, porque o artigo 62, parágrafo 1º, não proíbe. Medida provisória pode sim mexer no artigo 5º, doutor. Leia o 62, parágrafo 1º. Se não proíbe, permite. Então, primeiro, não é por regulamentar direitos fundamentais que ela é inconstitucional, porque ela pode. Mas ao regulamentar direitos fundamentais, ainda que eu esteja em tempo de calamidade pública, sempre tem que ter proporcionalidade, adequação, necessidade, fundamentação, segurança jurídica. Porque eu não posso permitir que, por calamidade pública, o direito sofra de tal forma que, no futuro, a consequência seja talvez imensurável. Ou seja, seja danosa, prejudique a muitos. Imagina vazamento de dados pessoais dessa forma. Perfeito. E mais, para fazer um comentário, ele diz também que o IBGE fez um acordo com o Ministério da Saúde para gerar essa pesquisa, gerar essa estatística, e que não seria necessária a medida provisória 954 de 2020. Então, quer dizer, para o IBGE falar, olha, gente, eu já tenho um meio de fazer essa estatística. Então, qual é a necessidade da medida provisória para quebrar essa estatística com a mesma fundamentação? É isso, tá? Eu acho que vale a pena ler o material, lembrando, para concluir, que se a sua informação é dada sem a sua autorização, se a sua informação é dada sem fundamentação lógica, se a sua informação é dada sem segurança jurídica, a própria administração pública em sua conduta pode não estar seguindo o artigo 5º 54, o devido processo legal no uso das informações. E a contrário senso. Se a administração pública não segue o devido processo legal, eu te pergunto, quem vai seguir? Então, se a administração pública deve, ela, seguir de cara, inicialmente, os princípios da administração pública e o devido processo legal faz parte dessa história no procedimento administrativo, no processo judicial. Então, se a informação pessoal ela vai ser concedida, tem que ter muita fundamentação, tem que ter necessidade, adequação, proporcionalidade, porque são dados pessoais. E, ao mesmo tempo, para finalizar essa análise, isso também é dito no informativo, se eu repasso dados pessoais, não dou ciência, os dados foram repassados, eu também estou retirando das pessoas a ampla defesa e o contraditório. Sabe-se lá onde esses dados serão utilizados. Então, a medida provisória 954 de 2020, no que se refere à concessão de dados pessoais, e a justificativa é para a criação de estatísticas pelo IBGE, na leitura da explicação do Supremo Tribunal Federal, talvez não seja necessária a sua aplicação. Lembrando
que houve apenas a concessão de uma liminar suspendendo esta eficácia. Não é mérito. Lembrando que a medida provisória está no processo legislativo no Congresso Nacional. Ok? Bom, foi bom aqui estar com vocês. Espero que vocês tenham compartilhado conhecimento. E independente, gente, daquilo que vai acontecer, o conteúdo fica para uma questão de prova. Por isso, prestem atenção, anotem os artigos, revejam os vídeos e não esqueçam de realizar seus sonhos. Porque realizar sonhos faz a gente ficar feliz, sobrenatural, produtivo, né? E nós vamos contar uma história diferente da nossa vida. Beijo, galera! Até a próxima!